instantinho. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 1 até o verso 13, tá? Isso, ok. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. Eu tenho dito aos irmãos, nós estamos em uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Nós estamos meditando em diversos ensinos de Jesus a partir do uso da ferramenta da parábola, que é um modelo de analogia, é um tipo de ensino que Jesus usa, onde ele pega elementos do dia a dia, ele conta uma história a partir de elementos cotidianos e conhecidos das pessoas que estavam ouvindo a ele, e a partir disso ele aplica alguns ensinos, ele aplica algumas verdades, ele explica algumas verdades do reino. Lembrando que as parábolas de Jesus sempre buscam nos apresentar algum aspecto do reino, algum aspecto de comportamento dentro do reino. E hoje nós vamos tocar nessa parábola, nós vamos meditar nessa parábola, a parábola do administrador astuto ou do administrador infiel, aí dependendo da sua versão. Algumas vão traduzir como administrador astuto, outras vão traduzir como administrador infiel. Mas é uma parábola bastante interessante, até mesmo porque ela tem ali um elemento um pouco complexo ao redor dela. Tem algumas pessoas que entendem que há uma leitura mais simplificada. Aparentemente, Jesus está endossando um comportamento reprovável. Nós vamos ver na leitura da parábola isso. Mas nós queremos ver que esta parábola ela tem fortes ensinamentos para nós sobre aquilo que é prioridade nas nossas vidas e aquilo que governa as nossas vidas. É sobre isso que Jesus tenta nos falar, ou procura nos falar, a partir dessa parábola. Então, eu quero convidar você a ler comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 16, mais uma vez, capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. Jesus também disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer, já que o Senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que vou fazer, para que, quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te e depressa escreve 50. Perguntou depois o outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 couros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis no que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Senhor, abre o nosso entendimento, prepara nossos corações, destapa os nossos ouvidos, atrai a nossa atenção de maneira que estejamos exclusivamente focados naquilo que o Senhor deseja falar conosco. Prepara nossos corações para a Tua mensagem que será lançada, para a Tua semente que será lançada e que ela encontre terreno fértil, terreno apto a se desenvolver em nossos corações. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como eu já havia comentado anteriormente, é uma parábola complexa, tem um grupo de interpretações, né? São algumas possibilidades de interpretações, não exatamente conflitantes, mas em cima dos elementos da parábola ali. Tá? Há uma discussão em cima da possibilidade de Jesus estar elogiando um comportamento errado. Né? Você vai ver ali no verso 8, né?
que diz assim: e aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia. Né? A gente percebe ali na narrativa que esse administrador, ele meio que aplica um golpe ali para preparar o terreno para a sua demissão. Né? A gente vai comentar um pouco mais para frente sobre isso. E ele recebe um elogio, né? Diz que ele foi astuto. E aí, muitas vezes, as pessoas leem essa passagem, olham para esse elemento aqui, confundem esse Senhor que está dizendo que elogiou com o Senhor Jesus, achando que o próprio Senhor Jesus estaria endossando esse comportamento equivocado, o comportamento de fraudar o patrão aqui na história. Nós vamos explicar que não é isso que Jesus está fazendo exatamente. Ele está elogiando um outro tipo de comportamento, né? Nós vamos ver que Jesus está pegando um comportamento e aplicando aos seus discípulos, na tentativa de instruí-los quanto a como lidar com as questões dessa vida. Então, é uma parábola complexa, contudo, ela toca em pontos muito importantes para o nosso comportamento, para a nossa compreensão das nuances do reino, dos elementos do reino. E, novamente, ela segue uma sequência de parábolas que está tocando ali nos problemas do ser humano com as riquezas ou com a administração dos bens. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente está caminhando pelas parábolas de Jesus, isso vai ficar um pouco mais latente ao longo da medida que a gente for caminhando para as demais parábolas. Vocês vão perceber que Jesus é o primeiro guru financeiro da história. Jesus fala sobre administração de finanças com maestria e com uma certa repetição. Até porque o ser humano, boa parte de seus problemas está diretamente ligado com a boa ou com a má administração dos bens e das suas riquezas e das suas posses. Uma boa administração produz algum tipo de controle, algum tipo de tranquilidade. Uma má administração produz dificuldades, produz guerra, produz luta interna ou familiar. Um amor exacerbado às posses, ao dinheiro, às finanças, gera algum tipo de comportamento ganancioso, como nós vimos na semana passada, na parábola do rico insensato, e veremos na semana que vem, na parábola do rico e Lázaro. Né? Elas seguem uma sequência de parábolas onde esse personagem, muitas vezes o personagem rico, é tratado como alguém que escolhe gerir mal a sua relação com o dinheiro ou com as posses, e isso tem os seus desdobramentos. Então, Jesus fala disso com uma certa constância, porque, no fim das contas, boa parte das batalhas, das guerras, das lutas, das divisões, das dissensões da humanidade tem um elemento de posse, ou de desejo pela posse, ou de desejo pelo bem material, ou de ganância propriamente dito, envolvido com tudo isso. Então, Jesus, já nos preparando para a dinâmica do reino, que é uma dinâmica diferente, constantemente vai falar aos seus discípulos, consequentemente a nós, da importância de sabermos lidar corretamente com o dinheiro, de sabermos lidar corretamente com as posses, de saber lidar com aquilo que de fato é Senhor nas nossas vidas, ou com aquilo que de fato domina as nossas vidas. Quem de fato é o nosso Senhor é que Jesus está preocupado ao falar sobre finanças com uma certa regularidade em suas parábolas e em seus ensinos. É muito fácil que as posses, os bens, o desejo pelas posses, o desejo pelos bens, assuma uma posição de senhorio em nossas vidas ou de domínio de nossas ações. Portanto, Jesus já vem nos ensinando e nos orientando como lidar corretamente com os bens. E essa é uma das suas muitas parábolas que nos ensinam esse elemento, o elemento de como lidar corretamente com os bens, com as posses, com o dinheiro, não permitindo que ele se torne nosso Senhor, não permitindo que ele domine sobre nossas vidas, mas que ele tenha o seu devido lugar e que o senhorio correto, de fato, esteja sobre nossas vidas. Então, nós vamos aqui analisar a parábola como um todo, tirando aqui trechos dela e fazendo aqui tirando delas algumas aplicações para as nossas vidas. Como sempre, eu gosto de lembrar você que toda parábola, todo relato bíblico, todo escrito bíblico, ele está dentro de um contexto. Como já disse aos irmãos, repito e insisto para que os irmãos se lembrem sempre disso. A Bíblia não é um livro esotérico ou um livro religioso onde palavras ou frases soltas são escritas. Tá? Talvez você já tenha pego algum tipo de livro religioso, algum livro espiritualizado, no sentido de que você tem ali frases soltas ou algumas frases de efeito encadeadas uma atrás da outra, talvez como uma coleção de provérbios, né?
até mesmo o livro de Provérbios que nós temos na Bíblia, ele deve ser entendido como uma massa única de orientações, ele está encadeado, não há exatamente uma organização dos provérbios no sentido de um fio condutor para se chegar a um tipo de divisão exata do livro, mas há um contexto em que aqueles provérbios são apresentados, há um objetivo pelo qual se fala bastante sobre a sabedoria lá em Provérbios. A sabedoria é um personagem daquela compilação de provérbios. Então, nesse sentido, nenhum texto bíblico é uma coleção solta de frases de efeito ou frases soltas. Todo o contexto bíblico, ou melhor, todo o texto bíblico ele está inserido dentro de um contexto. E essa parábola específica, ela segue uma sequência de parábolas em que Jesus está tendo um debate muito forte com os fariseus. Nos capítulos anteriores vão ter 3 parábolas que nós vamos voltar a elas em um outro momento. As famosas parábolas dos elementos perdidos, né? Nós temos a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido, né? A famosa parábola do filho pródigo. Nós vamos passar por elas passo a passo, uma a uma, cada uma delas, nós vamos analisá-las ao longo dessa série de mensagens. Mas Jesus acabou de falar dessas parábolas e o objetivo de Jesus, até já adiantando um pouco do que eu vou falar sobre cada uma delas, é fazer uma crítica forte aos fariseus. Cada uma dessas parábolas, ela está falando da ação de Jesus Cristo de levar o Evangelho não apenas aos judeus, mas levar o Evangelho também àqueles que estão fora do arraial judaico. Jesus, embora tenha dito aos seus discípulos, e está relatado, que ele inicialmente vem para os judeus, que ele não necessariamente vem para pregar aos gentios. Inclusive, tem uma passagem bastante conhecida da mulher sírio-fenícia que procura Jesus, e aí Jesus diz a ela, olha, não é certo que eu dê atenção a você, que não é judia, que não é judeu, e dê atenção a um gentio, ao invés de dar atenção aos judeus, porque o Filho do Homem veio primeiramente para os judeus, é uma expressão que ele usa, e aí aquela mulher dá uma resposta de fé e diz, olha, e ele usa uma expressão, ele diz, não é certo tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos, e aí aquela mulher responde, olha, Senhor, eu concordo, não é certo tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas se os cachorrinhos forem permitidos ficarem ali no pé da mesa, eles se alimentarão das migalhas que cairão da mesa dos filhos. E aí Jesus olha para aquela mulher e enxerga fé naquela mulher, percebe um ato de fé daquela mulher e reconhece a sua fé, elogia a sua fé e atende aquela mulher, demonstrando que sim, o Evangelho não estava retido aos judeus, o Evangelho se expandiria para todas as nações. E essas 3 parábolas, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido, fala desta dificuldade que o judeu, especialmente os fariseus, tinham com essa ideia de outras nações estarem se aproximando do Evangelho, se aproximando da mensagem e serem incluídas nesse reino dos céus. Nós temos lá na história da dracma perdida, a mulher que perde uma dracma, essa dracma está perdida, ela revira a casa, e a casa ali é um símbolo do mundo, ela revira tudo atrás daquela dracma perdida. Depois nós temos a parábola das 100 ovelhas, as 99 permanecem no aprisco, mas uma se perdeu, então o pastor deixa as 99, as 99 ali estão simbolizam os judeus, e vai em busca daquela que se perdeu. Quem se perdeu são os gentios é que estão longe do Evangelho, estão longe do Senhor, então o pastor vai atrás daquele que se perdeu, e a parábola do filho pródigo é muito claro isso. Nós temos 2 filhos, um filho que sempre esteve junto, e um filho que se bandeia, um filho que se afasta, um filho que vai para longe, e ele é depois trazido, e há festa porque ele voltou ao convívio familiar, e o filho que estava em casa se ofende com aquilo tudo, demonstrando claramente essa irritação, esse incômodo dos fariseus. Então Jesus está ali combatendo a hipocrisia dos fariseus, deixando claro que eles sempre tiveram todo o acesso ao Senhor, e agora é o momento em que as outras nações também deveriam ter acesso ao Senhor. E aí Jesus, depois de combater os fariseus com essas 3 parábolas, trazendo esses 3 discursos, ele se volta agora para os seus discípulos. Está numa expectativa de orientar os seus discípulos a não tomarem a mesma atitude dos fariseus e buscarem uma atitude que de fato agrada ao Senhor. Então os discípulos agora são chamados a perceber que em certos assuntos, os errados, os fariseus, às vezes se comportam de uma maneira melhor do que os da casa, os
os discípulos e deveriam então aprender a perceber nesse comportamento astuto deles um comportamento que eles deveriam ter. Especialmente, e aí Jesus a partir desse momento começa a trabalhar a questão das riquezas, especialmente quanto ao uso e ao usufruto das riquezas em específico. Aí agora nós vamos propriamente dito a parábola, vamos aqui fazer um apanhado geral, você já leu comigo sobre ela, eu vou fazer um resumão para que você se lembre do objeto geral da parábola, a fim de que a gente possa partir para os elementos mais importantes do texto. Então nós temos ali uma história de um administrador, esse administrador é uma espécie de mordomo da casa, tá? Lembra que nós estamos num contexto antigo, tá? Então provavelmente você tem um senhor rico de posses, tem um administrador. Lembra lá da história de José? José foi administrador de Potifar, né? Então é uma figura semelhante. Ele é uma espécie de mordomo, alguém que coordena toda a casa ali. E como coordenador da casa, ele também trabalha ali no processo de receber, de cobrar, de fazer dívidas em nome do seu patrão, de receber dívidas em nome do seu patrão. Então ele tem todo aquele trabalho de coletar as dívidas do seu patrão e de administrar os recursos do patrão. O texto não deixa muito claro se de fato o administrador fraudou o seu senhor ou não. Tá? Há quem diga que apenas está, como se ou fosse uma falsa acusação, mas isso não importa muito para nós nesse momento. O fato é que o senhor daquele administrador chega para ele, o patrão chega para ele e diz, olha, fiquei sabendo que você está me enganando, que você está usando mal o meu dinheiro, que você está gastando o meu dinheiro de maneira equivocada, de maneira pródiga. As expressões, inclusive, que são usadas nessa parábola são as mesmas expressões que são usadas para falar lá do filho pródigo, lá do filho gastador. Você está esbanjando com o meu dinheiro. Tá? Provavelmente aqui a acusação que ele está fazendo é que o administrador estava usando os recursos do seu patrão para adquirir benefícios para ele mesmo, para trazer conforto, trazer uma vida melhor, trazer uma ostentação financeira melhor. E aí o Senhor acusa aquele homem e diz, olha, vou demitir você. Então, vai encerrar aqui a nossa relação, você vai ser demitido. E se aquele homem é demitido daquela forma, com essa acusação, aquela acusação sobre ele, aquela forte acusação sobre ele, dificilmente ele conseguiria um emprego de administrador em qualquer outra casa ou qualquer outra família naquela região. Então, ele começa a meditar, a raciocinar e pensar, o que vou fazer? Aí é interessante porque ele faz ali umas elucubrações, né? Ele diz, olha, para cavar não tenho força. Para mendigar, não tenho coragem. Né? Ele tem coragem de roubar o seu senhor, mas não tem coragem de mendigar. Né? Não tenho coragem para mendigar, não tenho forças para cavar, para fazer trabalho árduo, preciso fazer alguma coisa. Aí ele tem lá um estalo, uma ideia, e aí ele pensa fazer o seguinte, bem, meu senhor tem algumas dívidas, eu vou então coletar essas dívidas, vou coletar essas dívidas de maneira rápida, de maneira astuta, de maneira inclusive a fazer com que o meu patrão ganhe uma fama de generoso, porque vou coletar um preço mais baixo, vou dar um desconto para os seus devedores, ao mesmo tempo que eu crio uma fama de generoso para o meu patrão, o que fará com que ele não me acuse abertamente de ser um mau administrador. Afinal de contas, a generosidade é algo muito valorizado entre os judeus daquela época, até hoje ainda, esse fato do homem ser tratado pela comunidade como um homem generoso, ele é um rico generoso, ele dá esmolas, ele ajuda as pessoas, toda essa fama envolvida em torno daquelas pessoas que fazem benesses com o dinheiro a fim de ganhar mesmo notoriedade e apreciação das pessoas. Então, nesse ponto, ele diz, bem, vou criar essa fama para o meu patrão, vou torná-lo um homem generoso, ao mesmo tempo que consigo para os seus devedores, que também são homens ricos, afinal de contas os valores envolvidos aqui não são valores comuns, para a gente fica meio estranho porque as medidas não são as medidas do nosso dia, mas os valores envolvidos aqui nessas transações não são valores comuns, não são valores para pessoas comuns, são valores para pessoas que têm boa condição. Então, o que aquele administrador pensa? Bem, vou dar desconto a esses homens, e quando eu for demitido, vou bater na porta deles e dizer, lembra, você estava devendo mais, por conta da minha astúcia, você pagou menos, então me ajuda aí, arruma um emprego para mim, porque eu consegui um descontão para você lá na sua dívida que você tinha com o meu ex-patrão. Então, nesse sentido, o administrador bola esse plano
para garantir a sua empregabilidade no futuro. Ele dá descontos generosos aos credores ricos de seu patrão, criando essa imagem de generosidade do Senhor. Ao mesmo tempo, ele ganha o favor dos outros senhores. Numa eventualidade, ele vai utilizar esse favor, vai cobrar esses favores. O seu senhor, ao saber disso, ao receber as dívidas diminuídas, ele percebe aquilo tudo e olha para aquele homem e diz, olha, de fato, esse é um homem astuto, ele é um homem esperto. E meio ali numa situação em que ele não pode mais mudar o estado da situação, ele aceita do jeito que está, aquele homem segue sua vida, e aí Jesus olha para essa história e olha para os seus discípulos, e ele vai começar a fazer alguns comentários. E os comentários é de onde nós vamos tirar as lições para as nossas vidas. Primeira coisa, como eu já disse antes, Jesus não está elogiando um erro. De fato, de modo algum, Jesus está olhando para a atitude daquele homem e diz assim, discípulos, façam como esse homem, comecem a enganar as pessoas a fim de vocês conquistarem a boa vontade das pessoas. Ele não está pedindo para, de repente, a gente ser astuto e escamotear o Evangelho a fim de ganhar as pessoas para o Evangelho, o que muitas vezes acaba se pensando em fazer, quando se pensa em ser astuto com o Evangelho ou ser astuto na ação do Evangelho. A gente entrega um evangelho água com açúcar para as pessoas, dizendo, olha, venha para a igreja e pare de sofrer, venha para a igreja e resolva todos os seus problemas, venha para a igreja e encontre total felicidade, e aqui você nunca mais vai ter problema. E aí, quando a pessoa chega aqui, ela começa a ouvir o evangelho, ela começa a ouvir a mensagem, ela começa a caminhar na caminhada de fé, e os problemas naturais da vida vão surgindo, e ela vai dizer, olha, me venderam um evangelho diferente. Me apresentaram um evangelho onde eu não teria problemas, mas eu continuo tendo problemas. E eu continuo fazendo a minha parte, eu estou orando, eu estou vindo à igreja, estou participando da campanha, eu estou dando dízimo, eu estou vindo no culto da manhã, no culto da tarde, no culto da noite, e os problemas continuam aparecendo. E me disseram que no evangelho eu não teria mais problema. E isso não é o evangelho. O evangelho não envolve evitar problemas. O evangelho envolve saber enfrentar os problemas. O Evangelho nos ensina a enfrentar os problemas, a passar pelos problemas calcados em alguém que tem o controle sobre todas as coisas, confiado em alguém que sabe o que está fazendo e por onde está nos guiando. Volto a recomendar aqui, de novo, leiam, tá? Comprem, adquiram o livro Samuca e o Seu Pastor. É uma leitura para crianças, tá? Mas eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado com o conteúdo desse texto, com a história de Samuca e como ele ensina o fato do pastor nos levar até os pastos verdejantes, como o pastor nos guia pelo vale da sombra da morte, como o pastor nos guia pelos caminhos escuros, pelos caminhos perigosos, como é que o pastor atua em nosso favor. Então, nesse sentido, Jesus não está dizendo para a gente fazer isso. Olha, vamos ser esperto e vamos tentar dar uma volta no povo para que o povo venha para o Evangelho e quando ele estiver aqui, aí depois a gente resolve o que vai fazer. Não é isso. Jesus não está elogiando aquele homem no sentido dele ser um homem que engana as outras pessoas. Jesus reconhece que aquele homem, a história é contada por Jesus, Jesus reconhece que aquele servo ele foi astuto. Ele foi astuto para garantir a sua sobrevivência. E aí ele reconhece que aquele homem, diante de uma situação, toma uma decisão rápida, uma decisão astuta e uma decisão que lhe trará benefícios, que lhe trará algum meio de continuar fazendo aquilo que ele precisa fazer, o que ele deseja fazer, que é administrar. O que Jesus quer que seus discípulos aprendam com aquele homem é que, na vida, nós nos depararemos com dificuldades e precisaremos tomar atitudes rápidas, decisões astutas, decisões rápidas para continuar fazendo aquilo que fomos chamados a fazer, que é apresentar o Evangelho. Por isso, Jesus vai fazer algumas declarações, se voltando ao cerne do problema. Então, ele faz aqui pelo menos 4 declarações. Eu vou trabalhar em 2 grupos maiores, para que a gente não invista muito tempo em trechos da frase, mas primeiro ele vai fazer ali uma primeira e uma segunda declaração. No verso 8 e verso 9, ele vai dizer o seguinte: os filhos deste mundo, talvez na sua tradução esteja os filhos das trevas, tá? Essa é uma expressão típica dentro do Evangelho, para fazer uma distinção entre salvos e não salvos, entre povo de Deus e povo que não é de Deus. Lembrando mais uma vez, a Bíblia só tem 2 povos, ou é o povo de Deus ou não é o povo de Deus, não tem coluna do meio, não tem gente que está ainda na metade do caminho, ou você é povo de Deus ou você não é povo de Deus, ou você é salvo ou você não é salvo. E a Bíblia trata dessa forma, tá? Então, ou você é
filho das trevas ou você é filho da luz. Então, ele vai fazer essa distinção, ele diz, olha, os filhos deste mundo são mais astutos para a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda, fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Verso 8 e verso 9. Parte B do verso 8, a segunda parte do verso 8 e o verso 9 por completo. Para nós entendermos essas duas declarações, para entender propriamente a primeira declaração, ali do finalzinho do verso 8, a gente precisa entender a segunda declaração primeiro. Ela está junto num contexto, mas os elementos da segunda nos fazem entender melhor os elementos da primeira. Quando Jesus fala das riquezas da injustiça, ele está apontando para o fato de que toda riqueza, e aqui entendam, por favor, o que eu vou dizer, toda riqueza, sob uma ótica divina, é fruto de injustiça. Toda riqueza, sob uma ótica divina, é fruto de injustiça. Para que alguém acumule, alguém precisa não acumular. Para que alguém tenha mais, alguém precisa ter menos. Quando Deus criou as coisas, Ele não criou para o acúmulo. Nós não fomos criados para acumular, nós fomos criados para compartilhar. Nós somos seres, por natureza, que precisam compartilhar, porque o Deus que nos criou é um Deus que compartilha, é um Deus triuno. O próprio Deus não é satisfeito em si mesmo, Ele é satisfeito na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo se autossatisfazem no sentido de serem suficientes para si mesmo. Esse Deus triuno que nos criou com essa percepção original. Contudo, o pecado vem e coloca em nós o desejo por acumular, o desejo por sempre ter mais, o desejo por amealhar cada vez mais. E aí, obviamente, eu não estou querendo dizer aqui que o dinheiro que você tem na sua conta é fruto de injustiça, que você roubou ele ou que você fraudou alguém para ter ele. Você provavelmente trabalhou para que ele tenha, mas sob uma ótica divina e na ótica do reino, não há posses. Na ótica do reino, não há pessoas que tenham algo que seja seu, porque tudo é do rei, tudo é do reino, tudo é para servir o povo do rei. Novos céus e nova terra será um ambiente onde nós não seremos donos de nada. O Senhor será o nosso dono. E aqui, por favor, faça um parêntese, tá? Eu não estou pregando absolutamente nenhum tipo de ideologia política. Isso não tem absolutamente nada a ver com nenhum tipo de ideologia política. Isso é o que o texto bíblico nos ensina. Nós não fomos criados para acumular, nós fomos criados para compartilhar. Nós fomos criados para gerenciar o que Deus nos deu, a fim de que todos tenham acesso ao que Deus nos deu. Quando Adão e Eva são chamados no Éden, eles são chamados ao quê? A usufruir do que Deus criou para eles, a gerenciar o que Deus criou para eles. Deus, em momento algum, diz, olha, vai lá, toma posse de todo o jardim do Éden, se torna senhor do jardim do Éden. Muito pelo contrário, diz, gerencie, administre, produza mais, mas produza para o todo, produza para o povo. Então, sob uma ótica divina, toda riqueza é fruto de alguma injustiça. Todo acúmulo exagerado de dinheiro, ele está, em algum sentido, ligado ao fato de que alguém perdeu para que alguém tenha mais. Alguém deixou de ganhar para que alguém ganhe mais. Contudo, essa é a dinâmica do mundo caído. Essa é a dinâmica do mundo que está sob o domínio das trevas. Essa não é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino é o compartilhar. A dinâmica do reino é a dependência do rei. E não a dependência das minhas posses, a dependência daquilo que eu tenho, aquilo que eu conquistei, aquilo que é meu. Como eu disse no domingo passado, o que faz um cristão próspero não é a sua capacidade de reter graça, mas sim de distribuir graça. O que torna alguém, um cristão, de fato próspero diante do Senhor, não é a capacidade que ele tem de reter bênçãos que o Senhor dará a ele, mas sim a sua capacidade de gerenciar essas bênçãos e fazer com que cada vez mais e mais pessoas sejam abençoadas pelas bênçãos que Deus deu. Eu já disse em outro momento aos irmãos, em outros contextos, em outras mensagens, que se o Senhor lhe deu posses financeiras, além daquilo que você precisa para as suas necessidades diárias, significa que Deus deseja que você abençoe mais e mais pessoas. Porque se você olha para as suas posses e pensa que elas são para a sua própria bênção, inclusive o acúmulo delas, você está dependendo das posses e não está dependendo do Senhor.
e no reino nós somos chamados a depender do Senhor. O reino é o maná. No reino, o Senhor provê todos os dias. A oração dominical nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Não é pelo pão nosso da semana inteira, não é pelo pão nosso do mês, não é pelo pão nosso dos próximos 10 anos, é pelo pão nosso de cada dia, porque nós somos chamados a viver na dinâmica do reino. Contudo, meus queridos, fechando, perdão. Voltou. Voltando aqui ao texto, fechando esse comentário inicial, tá, sobre a dinâmica do reino e sobre essa expressão que Jesus usa, que fala de riquezas da injustiça, ou riquezas fruto da injustiça, tá? O que eu quero deixar claro para os irmãos é que, na dinâmica do reino, nós somos chamados a compartilhar. Contudo, nós reconhecemos a dinâmica do mundo caído. A dinâmica do mundo caído é essa, é a dinâmica do acúmulo, é a dinâmica de ganhar dinheiro, é a dinâmica da disputa de mercado, é a dinâmica do sistema onde você conquista cada vez mais. O que Jesus está tentando nos ensinar ao final dessa parábola é como usar essa dinâmica do mundo caído de maneira positiva, de maneira a fazer algo positivo para o reino. É isso que nós vamos ver ao longo da mensagem, ao longo dos próximos pontos. Então, diante dessa realidade, Jesus reconhece que os filhos das trevas, os cidadãos do reino dos homens, tá? E aqui é uma outra expressão que o texto bíblico costuma fazer de distinção, reino de Deus e reino dos homens, tá? Eles sabem usar o fruto dessa injustiça, as riquezas, para benefício deles e benefício dos que estão ao seu redor. Nisso, os filhos da luz precisam aprender a usar os recursos caídos para produzir coisas boas. O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é que nós precisamos aprender a usar os recursos de um mundo caído para produzir coisas boas. Os recursos do reino dos homens precisam ser usados com sabedoria. Eles devem ser dominados e não nos dominar. Essa é a grande preocupação de Jesus. Jesus demonstra que os ímpios, quando se trata de garantir coisas efêmeras e passageiras, são mais astutos do que os filhos da luz, quando se tratam de garantir moradas permanentes e eternas. Por isso ele faz esse contraste. Aquele homem, aquele administrador astuto, ele se encarrega de cuidar do que é efêmero. Ele é astuto, ele é rápido em pensar como é que eu vou me manter empregado, como é que eu vou manter o meu padrão de vida, como é que eu vou manter os meus ganhos, como é que eu vou manter a minha vida social diante da realidade de que eu vou ser demitido. Ele rapidamente pensa, toma uma atitude e vai lá e faz algo para buscar se manter naquele padrão. Por outro lado, o que Jesus diz é que os filhos da luz muitas vezes olham para essas coisas e não usam adequadamente os recursos para produzir coisas boas para o reino. Então, nesse sentido, nós somos chamados a fazer amigos, aí a expressão que Jesus vai usar, fazer amigos por meio das riquezas e das justiças, para quê? Para que quando estas vos faltarem, ou seja, as riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam em tabernáculos eternos. A ideia por trás dessa afirmação de Jesus é que os recursos caídos devem ser usados para o engrandecimento e crescimento do reino, para fazermos amigos para o reino, para trazermos amigos para o reino dos céus, a fim de que esses amigos, quando as riquezas nos faltarem, quer seja porque elas acabaram mesmo, fisicamente acabaram, o dinheiro acabou, e você está em situação de dificuldade, e os amigos do reino cuidem de você, recebam você, abençoem você nessa dinâmica do reino, onde um cuida do outro, onde um compartilha com o outro, onde um olha para o outro e entende que o outro é seu irmão e é objeto do meu cuidado, ou quer seja num aspecto mais escatológico, à medida que nós trazemos amigos para o reino, pelo bom uso das riquezas, pelo bom uso do dinheiro que Deus nos deu, esses amigos, nas moradas celestiais, nos receberão em novos céus e nova terra, onde nos encontraremos e lembraremos do que Deus fez a nosso favor. Então, nesse sentido, Jesus evidencia que nem sempre os filhos da luz são prudentes quanto aos assuntos espirituais, como os filhos das trevas são quanto aos assuntos temporais. E essa mensagem é para nós, é para os discípulos. Nós devemos ser prudentes e diligentes no uso dos recursos temporais para a glória de Deus e não para a nossa própria glória ou simples satisfação. Aí nós chegamos à terceira declaração de Jesus, do verso 10 ao verso 12, e aí ele vai fazer algumas aplicações disso, aplicações dessa afirmação. Ele vai dizer
quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Se nós não somos fiéis no uso diligente dos recursos temporais, que diante dessa perspectiva eterna são poucos, são parcos, como é que faremos bom uso das riquezas eternas de Deus? Diante de Deus, da ótica divina, todo recurso humano é efêmero. Diante da ótica divina, a maior jazida de cassiterita, de diamante, de petróleo, de ouro do mundo é efêmero. Por isso que alguns dizem que em Novos Céus e Nova Terra, na Jerusalém Celestial, as ruas são de ouro. Exatamente para que a gente entenda que o que para nós é motivo de guerra, motivo de luta, motivo de desejo, de cobiça, no Novos Céus e Nova Terra é argamassa para chão. É lugar para a gente andar e pisar. Tá? Então, nesse sentido, diante da ótica divina, todo o acúmulo de riquezas no mundo é efêmero, é passageiro. Então, se nós não sabemos administrar corretamente ou de maneira sábia, de maneira prudente, essas coisas efêmeras que Deus nos dá, como é que Ele poderá nos dar aquilo que é eterno? Como é que Ele poderá nos permitir ter acesso às riquezas eternas? Como é que nós teremos capacidade de administrar aquilo que é superior a tudo isso? Então, o que Deus tem preparado para nos dar na eternidade é infinitamente superior ao pouco que nós podemos amealhar nessa vida. Todo o dinheiro que você juntar nessa existência é ínfimo, é efêmero, perto daquilo que Deus tem para nos dar em novos céus e nova terra. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto ele tem N aplicações, ele tem inclusive N interpretações, mas uma interpretação que é muito comum é exatamente essa. Nós não temos a mínima ideia do que Deus tem preparado para nós. E se nós não sabemos administrar aquilo que de fato está à nossa vista, como é que administraremos aquilo que não conhecemos, aquilo que ainda nem temos ideia do que existe? Então, nesse sentido, se não sabemos usar com diligência o pouco que temos em vida, nunca saberemos, ou quiçá seremos dignos de receber as bênçãos da eternidade. Por isso Jesus disse, se vocês não são fiéis nas riquezas injustas, essa riqueza que é fruto de injustiça, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não foram fiéis com o que é o alheio, afinal de contas, todo bem é alheio, ele está sempre transitando da mão de um para o outro, ele nunca é totalmente nosso. Afinal de contas, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, ele só terá valor se você trocar por bens de consumo, por algum bem material, para que ele ganhe valor. Então, na verdade, no fim das contas, ele nunca é de fato nosso, aquilo nunca é nosso, ele precisa circular para ter valor. Então, se você não é fiel no que é alheio, quem vos dará o que é vosso? O que é nosso são as bênçãos eternas. Isso é de fato nosso. Agora, se nós não sabemos administrar as bênçãos terrenas, as bênçãos temporais, nós nunca saberemos administrar as bênçãos eternas. O fato dessa parábola ser seguida de vários textos condenando o mau uso das riquezas, nos aponta para o objetivo de Jesus, que é ensinar que devemos procurar fazer o uso do dinheiro para coisas melhores. E aqui vem a última declaração de Jesus, e ela fecha com chave de ouro essa questão toda, nos levando a algumas aplicações ao final. Jesus vai dizer no verso 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa declaração final de Jesus aponta para a razão da nossa dificuldade em usar os recursos temporais para um bem melhor. É que, no fundo, nós é que pertencemos aos recursos e não eles a nós. No fundo, são os nossos recursos que nos dominam e não nós que dominamos eles. No fundo, eles é que nos administram, não nós que administramos eles. No fundo, a nossa vida está muito mais pautada por aquilo que esses recursos podem nos dar do que propriamente pelo que eles podem propiciar para o que é eterno. Por isso nós temos dificuldade em lidar com bens materiais, por isso temos dificuldade em lidar com a ganância, por isso que Jesus vai dizer em outro texto que, o apóstolo Paulo vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, nesse sentido,
Jesus Cristo tenta nos ensinar que quando as riquezas nos dominam, não somos nós que dominamos as riquezas. Por isso, é impossível vivermos divididos. Ou somos servos do Senhor, ou servimos as riquezas. Não dá para ser servo de dois senhores. Inclusive, a arte da mensagem, ela tenta transmitir exatamente essa ideia. Eu postei a arte, a Anne me questionou, não está meio estranho ali? Aí eu tentei explicar para ela, que aí é na minha perspectiva de designer, que eu não sou, né? Na minha perspectiva, a ideia é exatamente chamar a atenção para a impossibilidade de sermos divididos. Não dá para ser dois ao mesmo tempo. Ou somos servos do Senhor, ou somos servos da riqueza. Se somos servos do Senhor, as riquezas não dominam a nossa vida, elas não pautam a nossa vida, elas não determinam quem somos, elas não determinam como nós lidamos com a vida. Pelo contrário, elas são instrumentos para servirmos ao Senhor. Enquanto vivermos servindo a nós mesmos, usando as riquezas temporais como um intuito apenas de promover ou de prover para nós mesmos mais conforto, mais alegria, mais satisfação, nunca conseguiremos servir por completo ao nosso Senhor. E, meu querido, ouça uma coisa com todo carinho e com toda preocupação pastoral. Ninguém serve um Senhor pela metade. Ninguém serve um Senhor pela metade. Jesus já disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, se quando nós fizermos essa autoanálise, nós chegarmos à conclusão de que são as riquezas que nos dominam, é o meu desejo de obter mais e mais posse que me domina, eu não sirvo ao Senhor. Eu ainda estou servindo as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve por completo ou não serve. Ou você serve a Deus com tudo que tem, com todas as suas posses, sejam muitas ou sejam poucas, ou não serve a Deus. E deixa-me dizer uma coisa, a avareza não é exclusividade de rico. Tá? Não precisa ser rico para ser avarento. Todos nós podemos ser avarentos, com qualquer posse, com qualquer quantidade de dinheiro na conta bancária. Todo aquele que olha para as riquezas, ou para a posse desse mundo caído, e nela coloca expectativa de segurança, satisfação e felicidade, é servo dela, é avarento. Você não precisa ter um celeiro lotado, cheio de dinheiro, com problemas para estocar mais e mais grãos, como é o caso do personagem da última parábola, para você ser chamado de avarento. Basta você olhar para o dinheiro e achar que ele é que vai resolver todos os seus problemas. Basta você olhar para o seu salário, para a sua conta bancária, para suas posses, para aquilo que você pode amealhar ao longo da vida e achar que é isso que vai me garantir. É eu ter cada vez mais. Quanto mais eu tiver, mais seguro estarei. Quanto melhor eu receber, mais seguro estarei. E isso já nos torna avarentos aos olhos do Senhor. Só é servo do Senhor aquele que serve o Senhor integralmente, com tudo o que tem, sejam posses abastadas, sejam posses mirradas. Se você serve a Deus, você serve o Senhor com tudo o que tem, e não é servo das posses, elas não dominam você, pelo contrário, você saberá usá-las de maneira inteligente para que o reino seja expandido. Feitas as explicações do texto, deixe-me fazer algumas aplicações finais dessa parábola para as nossas vidas. A parábola do administrador astuto ou infiel diz aos discípulos para pensarem com discernimento sobre as suas ações e sobre as suas prioridades. Volto a dizer mais uma vez aos irmãos, o que é mais importante para você? Servir a Deus ou servir a você mesmo? O eterno ou o passageiro? O que é mais importante para você? Todos os dias você precisa responder essa pergunta diante de Deus. O que é mais importante para você? O eterno ou o passageiro? Servir a Deus ou servir a você mesmo? A segunda aplicação que nós podemos ter para as nossas vidas a partir desse texto é que o cristão deve usar o dinheiro nesse mundo injusto para conquistar amigos para o reino. Meus queridos, o que viabiliza o anúncio do Evangelho? O que possibilita que cada vez mais e mais pessoas tenham acesso ao anúncio do Evangelho? Um esforço humano. Esse esforço humano é que possibilita. Contudo, nós temos condições de sair por todos os cantos da terra anunciando o Evangelho? Não temos.
Então, como é que nós viabilizamos isso? Sustentando aqueles que Deus levantou entre nós para fazer isso. Investindo naqueles que se dedicaram a não procurar os melhores empregos, a não procurar as melhores posições sociais, a não procurar o sucesso dessa vida transitória e muitas vezes dedicar toda a sua vida a um campo missionário para que o Evangelho chegue a mais e mais pessoas. Então, meus queridos, o avanço do reino está também ligado com o sustento, com o investimento. Quanto mais nós investirmos no reino, mais o reino vai expandir. E nesse sentido, quanto mais nós entendermos que as nossas posses são o meio pelo qual o reino pode expandir, mais o reino vai expandir. Se nossos parcos recursos não servem ao reino, como é que receberemos as riquezas do reino eterno? Nós queremos as riquezas do reino eterno, mas nós não queremos compartilhar as nossas riquezas com o reino. Nós não queremos dar ao reino parte nas nossas riquezas. E nesse sentido, meu querido, o que viabiliza o serviço no reino é recursos. Por isso, meu querido, você precisa olhar para a sua conta, e aqui eu vou dar uma sugestão a você, e é a sugestão de guru financeiro. Faça uma análise das suas despesas. Faça uma análise, sente lá um final de semana, se você tiver dificuldade, tem irmão aqui na igreja que tem capacidade para fazer isso, para lhe ajudar, sentar com você, montar uma planilhinha de gastos, entradas, despesas, faz esse comparativo. E faça um comparativo e abra uma coluna lá, uma terceira coluna, dizendo assim, efêmero, reino. E você vai marcando. O que dos seus investimentos ou dos seus gastos, de fato, estão empenhados com o avanço do reino? Ou que estão empenhados única e exclusivamente com a sua satisfação efêmera e passageira? Eu não estou querendo dizer que você tem que viver, fazer um voto franciscano, tá? Aqui, vender todos os seus bens, entregar tudo aqui na igreja e passar a viver só de roupão andando na rua. Não estou dizendo isso, meu querido. O que eu estou querendo é que você faça uma análise. E você, com certeza, ao final, vai perceber que você gasta muito com você mesmo. Aí, por isso que no final do mês fica difícil de dar contribuição. É por isso que no final do mês você vai dizer, pastor, é que esse mês não deu porque ficou difícil, ficou apertado. Eu entendo, não tem nenhum problema. Deus há de prover todas as coisas. A igreja do Senhor continuará caminhando. Não é porque a gente contribui ou não contribui que Deus deixará de nos abençoar. Não é uma moeda de troca, não é uma barganha. Contudo, isso demonstra que, em certo sentido, nós estamos muito mais preocupados em satisfazer a nós mesmos do que satisfazer o reino, do que investir no reino, para que o reino avance. Então, meus queridos, acate essa sugestão, faça essa análise. Faça uma análise, ainda que seja superficial, depois você vai ampliando ela e avaliando. Apenas medite nisso, porque no fim das contas, se nós queremos que essa igreja seja uma igreja que possibilite, por exemplo, que nossas crianças se desenvolvam cada vez mais no Evangelho, conhecendo o Senhor, que os pais tenham cada vez mais instrução para que possam auxiliar seus filhos na caminhada, isso envolve recursos. Isso envolve investimento. E esses recursos só podem vir de um lugar, é da contribuição dos irmãos, é da participação direta. Isso é um uso positivo dos bens que Deus lhe deu. Isso é um uso positivo dos bens que o Senhor colocou à sua disposição. Nesse sentido, nós precisamos olhar para o reino e entender que, como cristão, nós devemos usar o dinheiro nesse mundo injusto para conseguir amigos para o reino. Como cristãos, terceira aplicação, somos chamados a usar as nossas posses para a glória de Deus. Todo apego desordenado às posses é um desperdício de posse. Se nos apegarmos ao pouco, Deus nunca nos dará o muito. Deixa-me dizer uma coisa para vocês, isso são verdades que o texto está nos dizendo. Se você se apega aos bens materiais que você tem nessa vida, e diante da ótica divina eles são poucos, você está se apegando ao pouco. É isso que Jesus está dizendo. Ainda que a sua conta bancária seja cheia, abastada, ainda que você seja o homem mais rico da terra, se você está se apegando a essa riqueza temporal, é pouco. E se você se apega ao pouco, o que Cristo diz é que você não terá acesso ao muito. Você não terá acesso ao muito. Então, nesse sentido, nós somos chamados como cristãos a não olhar para as nossas posses como algo que define a nossa vida e nos apegarmos a ela. Porque todo apego desordenado às posses é um desperdício de posse. É desperdiçar a bênção que Deus tem colocado em nossas vidas. E finalmente, a última aplicação é uma pergunta.
Como é que podemos ser astutos no uso da riqueza? Aí, usando aqui o exemplo do personagem da história, da parábola, que serve de base para toda a narrativa de Jesus. Como é que nós podemos ser astutos no uso das riquezas? Empregando-as no serviço do reino, para o crescimento do reino, para a expansão do reino, para a glória do Senhor do reino. Coloque as suas posses diante do Senhor e diga: Senhor, o Senhor é que provém para mim todos os dias. O meu emprego é bênção do Senhor. Ainda que você tenha passado num concurso público em primeiro lugar, é bênção do Senhor. Foi Deus que te abençoou com essa conquista. Não foi apenas o teu esforço no estudo, não foi apenas o teu empenho na capacidade. Ainda que você seja um empresário de sucesso, isso é bênção do Senhor. Não é apenas a sua expertise, a sua capacidade de fazer bons negócios. Ainda que você seja um empreendedor de sucesso, uma pessoa que faz investimentos, consegue comprar na baixa, vender na alta, fazer grandes volumes de dinheiro, isso é bênção do Senhor. Isso não é apenas a sua astúcia, é bênção do Senhor. Coloque isso tudo diante de Deus e diga: Senhor, eu quero te servir por completo. Eu não quero te servir pela metade, porque ninguém serve a Deus pela metade. Coloque isso tudo dentro do Senhor e diga: Senhor, me ensina a administrar isso para a tua glória. Me ensina a usar esses recursos que o Senhor tem me dado para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado. Me ensina a usar as bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida para que o teu reino seja conhecido, para que o teu reino seja glorificado, para que mais e mais amigos se acheguem ao reino. E isso é usar de maneira astuta as riquezas desse mundo. Seja em qualquer volume, meu querido. Não se preocupe com isso. Muitas vezes a gente olha: mas pastor, eu só recebo um salário mínimo. Peça que Deus te dê sabedoria para que você use o seu salário mínimo para a glória dEle. Peça a sabedoria de Deus para que você use a sua mesada para a glória dEle. O seu auxílio do governo para a glória dEle. Confie no Deus que provê todas as nossas necessidades. Hoje pela manhã nós estávamos comentando sobre a soberania de Deus e falamos aqui durante a aula num aspecto nesse sentido. Deus é soberano. Esse Deus que é soberano e que não erra e que não falha é o mesmo Deus que não mente. É o mesmo Deus que faz afirmação sobre Ele de que Ele não mente, que Ele é um homem de palavra, que Ele é um Deus de palavra. Esse Deus de palavra disse que nada faltará aos seus filhos. Esse Deus de palavra que não mente diz que Ele cuida de cada um de nós. Então, quer você ganhe muito, quer você ganhe pouco, meu querido, Deus cuida de você. Quer você seja rico, quer você seja um assalariado, Deus cuida de você. E se você usar as bênçãos que Deus tem derramado, essas posses temporais, para a glória dEle, Ele nunca vai deixar faltar nada a você. Tenha plena convicção disso, confie nele. Sirva a Ele por inteiro, integralmente. Não tente se dividir servindo a Ele e ao dinheiro, ou servindo a Ele e às posses. Entregue-se por completo, utilize as bênçãos que Ele tem derramado sobre sua vida para o crescimento do reino, para a expansão do reino, para a glória do Senhor do reino, e Ele há de prover todas as nossas necessidades, Ele há de prover sabedoria para todos nós, para administrarmos corretamente os nossos bens, e eu tenho plena convicção de que o Senhor não vai deixar faltar a você estudo de qualidade, conforto na sua casa, alimento, condições para fazer o que você precisa. Eu tenho plena convicção de que se você olhar para a sua vida hoje, fizer um raio-x dela, você vai ver a mão de Deus provendo diversas coisas para a sua vida em diversos momentos. Ainda que você não tenha tido o melhor do mundo atual, não faltou aquilo que era necessário para a sua vida. E o desafio para nós, como cristãos, é exatamente esse. É administrarmos corretamente as bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas e não servirmos a elas, mas servirmos única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, fale aos nossos corações, nos molde e nos transforme à imagem de Jesus Cristo. Quero convidar você a fazer uma oração final comigo. Senhor, este é um ponto tão sensível, porque toca em uma situação que nos deixa um pouco preocupados, porque
somos bombardeados constantemente por todo tipo de informação, dizendo que nós precisamos garantir a nossa vida. Nós precisamos conquistar. Nós precisamos ser os melhores para que nós não dependamos de ninguém. Quer entre governo A, quer entre governo B, nós nos mantemos porque temos, porque somos possuidores de riquezas, de bens, de investimentos, de fortunas, ou de um bom salário, de um salário seguro, de um emprego garantido, de uma estabilidade. Nós somos constantemente bombardeados com essa necessidade de nos autogarantirmos. Mas a dinâmica do teu reino nos ensina que nós dependemos única e exclusivamente do teu sustento, da tua provisão, do teu maná. Então ajuda-nos, Pai, a mudar a nossa perspectiva de vida, a enxergarmos a vida pela ótica do reino e não pela ótica do mundo caído. Que nós possamos aprender a administrar as bênçãos que o Senhor tem nos dado e ter plena convicção de que elas são efêmeras e pequenas diante daquilo que o Senhor tem guardado para nós na eternidade. Aquilo que de fato será nosso, aquilo que de fato nos dará satisfação eterna e conforto e gozo eterno. Então ajuda-nos a administrar os bens que o Senhor tem nos dado, de maneira que teu nome seja glorificado por intermédio dele, que teu reino seja conhecido por intermédio dele, que mais e mais amigos sejam trazidos pelo nosso bom uso dessas riquezas, a fim de que eles se tornem amigos do Evangelho, e que eles se tornem próximos de ti, e que eles sejam moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então tem misericórdia de nós, Pai. Molda-nos mesmo que isso nos doa, mesmo que isso nos traga algum desconforto, mas ensina-nos a ser como Cristo, a olhar a vida a partir da ótica do reino e não a partir da ótica de um mundo caído, a sabermos que o que temos agora é passageiro, mas o que temos em Ti é eterno e nunca será corrompido, nunca será perdido e nunca será tirado de nós. Então tem misericórdia de nós, Pai. Transforma-nos, molda-nos, converte-nos aos Teus caminhos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus